Olá! Nosso terceiro encontro é para falar de observação. No primeiro encontro nós fizemos um resumo geral da CNV, no segundo a gente falou sobre as necessidades humanas, e agora a gente vai focar principalmente na observação. Nós explicamos que na CNV a gente tem 4 componentes. Esses 4 componentes são a observação, os sentimentos, as necessidades e o pedido. Então a observação seria o primeiro elemento. Eu expliquei que, por considerar a necessidade muito importante, achei que seria mais estratégico a gente falar já no segundo encontro das necessidades. Agora a gente está dando uns passinhos para trás, voltando no início, vamos dizer assim, e falar de observação propriamente dito. Observar algo, num primeiro momento, parece até simples, mas a gente vai ver ao longo do encontro de hoje, como nós somos muito treinados a julgar as coisas, às vezes esse não é um processo tão natural no primeiro momento. Exige até um treinamento, uma dedicação. E eu sugiro isso para vocês, não se cobrem tanto por não mudar de uma hora para outra da observação para o julgamento. É um processo, às vezes demora alguns meses, dependendo da pessoa, até alguns anos mesmo, para esse treinamento ficar eficaz. E nós conseguimos usar isso na prática. Muitas vezes no início a gente vai conversar com a pessoa, não vai conseguir usar, depois a gente vai refletir, interessante, poderia ter melhorado isso, isso, isso. Mas felizmente muitas vezes a vida dá uma segunda, uma terceira oportunidade, e à medida que a gente vai refletindo sobre isso e trazendo para a prática, a gente consegue mudar esses comportamentos. E uma forma interessante de a gente entender a observação é nós falarmos o contrário da observação, que é o julgamento. Outros exemplos para julgamento são a palavra avaliação, opinião, análise. Então, quando eu estou dando uma opinião, fazendo uma análise, um julgamento, isso não seria observação, seria o contrário de observação. Uma coisa que eu falei na primeira aula é que a nossa abordagem ela é uma abordagem não dual. Nesse conceito de não dualidade, o que a gente faz? A gente opta em não excluir nenhum dos dois opostos. A gente, na verdade, integra esses dois opostos e utiliza eles quando for mais útil, mais estratégico para nós. É muito comum em pessoas que seguem a comunicação não violenta, elas falarem mal, elas negarem o julgamento. Cândido, você não pode julgar. Se você quiser fazer comunicação não violenta, você tem que usar a observação. O que eu vou trazer para vocês? O julgamento ele é muito natural do ser humano. A gente até brinca que às vezes julgar é tão natural quanto respirar. A gente julga naturalmente. Toda vez que eu vejo um objeto, eu tenho uma tendência a ter um pensamento julgador sobre aquele objeto. Esse processo de julgamento humano, ele foi sendo aperfeiçoado ao longo de milhares de anos. Então, sinceramente, na maioria das vezes, o julgamento ele é uma ferramenta útil, ele está correto. No entanto, é importante a gente, como ser humano, e aí, como praticante de CNV, ter em mente que é só um julgamento, aquilo não é a realidade. E em muitas situações, esse julgamento ele não implica a verdade, na verdade. Muitas vezes ele implica uma distorção nossa de acordo com as nossas necessidades naquele momento. Ao longo da própria apresentação de hoje, a gente vai tentar dar exemplo, mas eu gostaria que vocês já tivessem isso em mente. O julgamento que eu faço, muitas vezes ele é útil, ele me ajuda a entender a realidade, mas quase sempre, ou para não dizer sempre, ele não reflete a realidade exatamente. Ele tem uma pequena distorção que implica que está relacionado com as minhas necessidades. Depois eu vou dar exemplos práticos disso para a gente entender isso melhor. Falo isso porque se a gente for muito contra o julgamento, a gente nos condenar, nos julgar por estar julgando, isso vai criar uma tensão em vocês, um mal-estar, e aí vai ser mais difícil praticar CNV. Qual é a minha sugestão? Principalmente no início, quem está começando a praticar, nós vamos julgar muito e não vamos ter consciência desse julgamento. Quem é praticante de CNV há mais tempo, não necessariamente ele julga menos. Muitas vezes ele continua julgando, ele só tem a consciência, interessante, eu estou julgando. Será que isso é real mesmo? Ou será que não é só uma distorção da minha realidade? Com isso eu enfatizo assim, aceito o julgamento de vocês, eu só vou pedir vocês se distanciarem um pouquinho e conversarem com vocês mesmos sobre esses julgamentos, não assumindo eles como verdade absoluta. E nesse primeiro momento, quem está começando a CNV, muitas vezes a própria fala nossa, nós falamos que a CNV são esses 4 elementos, né? Observação, sentimento, pedido e necessidades, às vezes a gente não consegue evitar que a gente julgue. A gente acaba falando o julgamento durante um desses 4 elementos, sem querer às vezes, por questão de hábito mesmo. E aí a gente vai trazer uma coisa que o próprio Marshall ele fala, que é assim, ok, tudo bem você julgar, desde que você separe o julgamento da observação. Eu vou dar exemplos práticos disso também nas próximas falas. Eu só queria deixar isso como uma frase. A gente vai julgar, só que a gente vai separar os dois, e eu vou explicar, quando eu der o exemplo, eu vou retomar essa fala que eu acabei de fazer agora. Vamos definir o que é observação. Observação é quando você fala alguma coisa que aconteceu de uma maneira descritiva. Vamos tentar dar um exemplo só para a gente entender. Vamos supor numa relação de casal. Aquele casal ele combinou que uma das pessoas
iria lavar a roupa, colocar no varal e tudo, e outra pessoa iria ser responsável por lavar as vasilhas, as panelas, os garfos. Ela ficaria responsável por essa parte. Vamos supor que eu estou sendo responsável por lavar a roupa, eu tenho feito isso rotineiramente, e eu tenho notado que as vasilhas têm ficado na pia, têm demorado mais, e aquilo tem me incomodado. Eu chego em casa um dia do trabalho e vejo aquela pia cheia de vasilhas. E eu vou e falo para meu esposo, para minha esposa, assim para a pessoa, ok? Eu vou falar assim para ela. Vou usar o nome simbólico de Maria só para facilitar a comunicação. Então eu cheguei, eu vou falar assim para Maria: Maria, eu estou decepcionado, aquela porqueira que eu vi ali em cima da pia. Vamos analisar essa frase usando a CNV. Eu disse: estou decepcionado com aquela porqueira que eu vi em cima da pia. Quando eu disse estou decepcionado, eu estaria falando como estou me sentindo. Então, tudo bem, seria naqueles 4 elementos, seria o segundo elemento, sentimento. Aí eu disse para a pessoa assim: com a porqueira que eu vi em cima da pia. Então, isso não seria uma observação. Isso foi um julgamento que eu fiz, porque não é uma observação. A observação, ela tem 2 características essenciais. Ela é descritiva e ela tenta focar em informações bem específicas. Uma maneira que eu uso para eu checar se é observação ou não é imaginar o seguinte: a observação, mesmo que eu estivesse do outro lado da porta, ouvindo uma conversa dessas 2 pessoas, eu conseguiria saber o que a pessoa está falando. Vou seguinte, eu estou lá atrás da porta e ouço a pessoa falando assim: com aquela porqueira que eu vi em cima da pia. Dá para eu saber o que tem em cima da pia? Não dá para saber. Nós sabemos que eram vasilhas que a pessoa deixou suja. Se ela deixou uma comida lá estragando, se ela deixou cocô de cachorro lá em cima, se ela vomitou lá e não limpou, não dá para eu saber. Pode ser várias coisas que aquela pessoa chamou de porqueira. E pode ser até coisas mais simples. Às vezes, o que eu considero porco pode ser que alguém não considere. Vamos supor, uma toalha lá de banho em cima da pia, por exemplo. Eu considero aquela porqueira. Não vamos entrar no mérito se isso é porqueira ou não. O importante é o quê? É a observação ou não? Uma pessoa, então, atrás da porta não conseguiria entender. Porque a observação tem que ser descritiva e focada em informações específicas. Vamos dizer isso, então, tentando usar a CNV, eu falei assim: sou decepcionado com a porqueira que vi em cima da pia. Na CNV, o primeiro elemento é a observação, depois o sentimento. A gente pode inverter, igual essa pessoa falou, mas o ideal é falar primeiro a observação. Isso gera menos reação defensiva na outra pessoa. Então eu vou dizer isso usando a observação. Eu cheguei em casa, fui lá na pia, vi que estava sujo e voltei para conversar com a pessoa. Ela chama Maria, e nós usamos esse nome simbólico. Eu falei: Maria, eu fui agora na pia e eu vi lá 3 panelas sujas, 5 pratos sem lavar, 5 garfos e 5 facas também. Eu fiquei decepcionado. Na CNV a gente vai usar mais elementos, a gente vai usar os 4 elementos. Só que agora, para não ficar muito extenso, eu estou focando só na observação, que é o tópico dessa aula. Você sente a diferença da pessoa ouvir assim: a porqueira que eu vi em cima da pia, com essa frase? Maria, tinham 3 panelas sujas em cima da pia, 5 pratos, 5 garfos e 5 facas. Vocês estão sentindo a diferença? Assim, o grau de resistência, de mal-estar causado por isso é uma porqueira, com existe essa coisa em cima da pia, é muito menor. Porque é interessante, porque vamos supor que tivesse só um prato e só uma panela, por exemplo. Eu poderia chegar e falar a mesma coisa. E aí a outra pessoa ia pensar assim: nossa, cara, eu só tenho um prato, eu tenho uma panela lá, precisa assim, já me chamar de porco por causa disso? Porque depende muito. Agora vocês sentem assim, eu falando pra vocês, vocês já estão imaginando, pô, 3 panelas, 5 pratos, realmente tem um volume considerável ali de coisas. Com esse exemplo eu tentei demonstrar isso, que é uma coisa descritiva. Vocês viram que eu descrevi o que estava lá. E ela tenta ser o mais específico possível. Outra coisa que é característica da observação é tentar, nessa questão de ser específico, falar a quantidade. Vocês viram que eu falei tem 3 panelas, 5 pratos, 5 garfos? Porque quando eu uso algum advérbio, principalmente de frequência, isso gera uma resistência. Porque o meu advérbio vai depender da minha avaliação e da avaliação da pessoa, ou seja, do julgamento que eu fiz. Então, se eu chegar para a pessoa e falar assim: Maria, tem vários pratos em cima da pia, tem várias panelas. Pode ser que para Maria, 3 panelas, 5 pratos seja pouco, ela quer deixar acumular mais para lavar. Para ela não tem vários, tem só alguns pratos, algumas panelas. Então, isso é muito variável. Por isso que quando eu não uso muito, pouco, vários, múltiplos, isso gera uma menor resistência, eu tentar falar na quantidade. E agora, fazendo o link que eu falei antes, eu falei assim, porque alguém vai falar assim: Canjo, para mim é muito difícil, eu não ia ter paciência para contar lá os pratos, para ver se tem 5, se tem só 3 panelas. Sinceramente, o ideal, às vezes a gente não consegue fazer isso. Então, se vocês às vezes chegaram, querem falar, e às vezes realmente não contaram, aí a gente vai voltar, por exemplo, que nós falamos lá no início. Canjo, eu posso julgar
desde que eu separe o julgamento da observação. Vou tentar fazer uma observação, eu vou julgar, mas eu vou deixar bem claro que eu estou julgando a pessoa, isso é uma opinião minha e não o fato em si. Então eu cheguei, Maria, eu cheguei agora, tem panela, tem garfo, tem prato na pia sujo. Isso faz eu pensar que tem vários pratos lá, várias panelas. Aí eu vou continuar os elementos da SNV. Eu não falei que a pia está cheia de panelas. Eu falei assim, ó, tem prato para lá. Isso faz eu achar que tem muitos pratos, faz eu achar que tem muitas panelas. A pessoa já vai receber com menos resistência. Um exemplo que eu sempre falo nos meus encontros é de uma criança que está fazendo bagunça. Vamos supor assim, ela está subindo e descendo do sofá várias vezes e eu gostaria que ela ficasse quieta por algum motivo. Não porque eu estou trabalhando, fazendo algum projeto. Fala assim para ela, vamos pôr meu nome simbólico, Antônia. Antônia, você é muito bagunceira. Quando eu faço isso, eu estou julgando. Estou falando que ela é muito bagunceira. Eu não estou descrevendo. Se a pessoa estiver atrás de uma porta, não vai saber. Ela não vai saber se ela está subindo. Nós sabemos que ela está subindo no sofá, mas ela não vai saber se ela está riscando a parede, se ela está jogando comida no chão. Eu não sei, eu estou só falando que ela é muito bagunceira. Se eu fosse usar a observação, eu teria que descrever. Eu falei assim, Antônia, você já subiu e desceu do sofá 4 vezes. Eu já pedi 4 vezes para você não subir nesse sofá. Você já deixou cair um copo no chão agora, molhou o chão. Eu já tinha pedido para você não pegar água. Vocês sentem que eu tô... Aí eu estou fazendo uma descrição. Quem está atrás da porta entenderia. Isso é uma observação. Mas às vezes no calor da emoção a gente acaba julgando, que pode ser até mesmo uma criança. Então eu poderia falar assim, julgando ela. Antônia, eu já pedi para você não subir no sofá 4 vezes, você subiu. Isso faz eu achar que você é uma criança bagunceira. Esse detalhe, essa pequena separação, ao invés de eu falar que ela é bagunceira, mas eu falar que eu acho que ela é bagunceira, eu penso que ela é bagunceira, é muito sutil. Mas para o ouvinte faz muita diferença. Uma criança, ouvindo eu falar que ela é bagunceira, que ela não respeita os pais, isso vai tocar ela de uma forma bem diferente. Agora, se eu falo assim, Antônia, quando você não faz isso, faz eu achar que você não me respeita. Eu estou julgando, mas a receptividade da outra parte é melhor. E essa frase, ela exemplifica uma outra característica da observação, que eu queria falar agora, que a observação, ela é dinâmica, ela é focada no presente. O julgamento, ele é estático, ele tem uma tendência a ser atemporal, como se qualquer momento aquilo fosse verdade. Quando eu falei para ela assim, Antônia, você é bagunceira? Você sente que é uma frase estática? Vamos supor que é um pré-adolescente, ela tem uns 12, 13 anos. Aquilo talvez, como ela já tem um pensamento crítico, ela vai ouvir que ele pensa, como assim eu sou bagunceira? Eu vou bem na escola, eu como ele me pede, agora ele está me chamando de bagunceira? Porque de fato essa frase não é verdade. Ela pode ser verdadeira em alguns momentos, de acordo com as minhas avaliações e as minhas necessidades. Mas pode ser que uma outra pessoa vendo ela subir desse sofá fala, não, que legal, que criança saudável. Então isso não quer dizer necessariamente que é verdade. Se essa criança ouve eu falando, ó, nesse momento eu acho que você está comportando-se como uma criança bagunceira. Eu separei, ela já vê que não é ela, é o Cândido que pensa isso dela. Isso já diminui a resistência. De maneira ideal, seria melhor nem fazer o julgamento. À medida que a gente vai treinando, vocês vão sentir que cada vez a gente vai usar menos julgamentos nas nossas falas. Mas em última instância, se eu vir a fazer, que eu deixo bem claro que é o Cândido que pensa e não ela que é dessa forma. Esse exemplo que a gente deu, ele exemplifica um termo que a gente usa na CNV, que a gente compara linguagem estática e linguagem processual. O julgamento é uma linguagem estática. Você é bagunceira. A linguagem da CNV, ela é processual. Então eu digo assim para a criança, ó, você subiu 3 vezes no sofá e eu pedi 3 vezes que você descesse. Então é uma coisa muito do momento. Em última instância, como eu disse, mesmo que eu venha julgar, meu julgamento ele vai tender também a ser processual. Então, vou falar assim, ó, nesse momento você faz eu pensar que você está sendo bagunceira. Tá vendo? Ela está agindo como uma criança que eu considero bagunceira, não que ela é. Não é estático. Agora nós vamos pegar umas frases de exemplo e analisar se isso é uma observação ou é um julgamento. Vamos começar com essa primeira frase. Eu estava no meu trabalho, eu estou conversando com um colega meu, certo? Um par meu no trabalho. Eu falo assim para ele, nossa, ontem minha chefe estava com raiva de mim sem nenhum motivo. Essa frase é uma observação ou é um julgamento? Isso mesmo, é um julgamento. Aquele exemplo que eu dei no início. Será que uma pessoa, então, atrás de uma porta conseguiria entender? Só essa frase. Minha chefe estava com raiva de mim sem nenhum motivo. Ela não consegue saber o que fez eu pensar que ela estava com raiva de mim. Vocês concordam? Aí só de eu falar isso já vai ficando claro que é uma avaliação. Essa chefe minha fez alguma coisa que fez eu achar que ela estava com raiva de mim. Não que ela, de fato,
estava com raiva em si. Foi um julgamento que eu fiz do comportamento dela que fez eu pensar dessa forma. Como que eu diria então essa frase, contando essa história para alguém, transformando ela numa observação? A gente vai fazer isso, mas uma coisa legal que a gente vai ver, que a gente já viu, né, até na aula anterior, que a CNV é uma comunicação voltada para suprir as nossas próprias necessidades. Então é legal vocês pensarem assim, quando eu vou contar isso para alguém, tô contando então para esse colega meu esse fato. Qual necessidade minha eu quis suprir? Porque quando a gente começa a se conectar com as nossas necessidades, talvez essa própria fala ela perca o sentido. Por que eu vou falar isso para meu amigo? Talvez ele não vai me ajudar muito, porque a minha necessidade teria que ser suprida de outra forma. Só que muitas vezes eu nem sei qual necessidade que é. É até uma coisa para vocês pensarem. Engraçado, quando eu estou falando isso para o meu amigo, falando que ela estava com raiva de mim sem nenhum motivo, o que eu quero suprir? A gente pode buscar aquela lista de necessidades, igual a gente deixou nos outros encontros, disponível para download. Pode ser a minha necessidade de justiça, a minha necessidade de expressão, a minha necessidade de reciprocidade. Será que vai ser suprido com essa fala, com essa pessoa? Não necessariamente. Então a gente vai aprendendo com o tempo, assim, talvez mais interessante, e aí que eu disse que o julgamento ele é muito útil, mas não necessariamente ele é em todos os eventos, em muitos casos ele acaba não sendo. Naquele momento que essa chefe fez alguma coisa pra mim, que fez eu pensar que ela está com raiva de mim, eu me conectar comigo mesmo, olha, interessante, olha, eu tô achando que ela está com raiva de mim. Qual necessidade de mim não está sendo suprida nesse momento? Como que eu faço para suprir essa necessidade? Hoje a gente pode usar uma outra estratégia que é mais eficaz ainda, que seria assim, qual a necessidade que essa pessoa quer suprir com esse comportamento dela? E nos conectar com essa necessidade dessa pessoa. Seria uma outra estratégia. Independente dessa necessidade, de qual seria a melhor estratégia, vamos focar só na frase e transformar essa frase numa observação. Vou tentar dar exemplos práticos. O que fez eu pensar que ela estava com raiva de mim? Aí eu começo a me conectar, é engraçado. Acho que foi o seguinte, quando ela chegou, ela não me cumprimentou, ela estava com o rosto mais tenso, com a postura mais fechada. Isso fez eu achar que ela estava com raiva de mim. Eu vou dizer isso para o meu amigo, um nome simbólico também, que chama Pedro. Pedro, ontem a minha chefe, ela passou 2 vezes por mim, não cumprimentou, ela estava com a cara fechada, com o corpo mais fechado, eu achei que ela estava com raiva de mim. Vocês sentem que à medida que eu vou contando, usando a observação, a minha própria avaliação vai perdendo sentido? Meu amigo provavelmente vai dizer, Cândido, mas só porque ela passou 2 vezes por você sem te comentar, você já achou que ela estava com raiva de mim? E a gente começa a conversar. A tendência é que essa conversa, como eu estou tentando ser genuíno e descrever bem para o meu amigo, e supondo que ele também está sendo genuíno comigo, é a gente suprir a minha necessidade. Eu vou acabar chegando à conclusão, igual eu falei antes mesmo de falar essa frase, que talvez contar isso ou julgá-la não é uma estratégia tão eficaz assim. Eu teria estratégias melhores. Usando a CNV, sim, a melhor estratégia seria fazer um pedido. O melhor seria um pedido feito naquele momento. Quando ela me passou e não cumprimentou, se eu estou sentindo necessidade de ser cumprimentado e ela não cumprimentou, o ideal é que eu pense uma estratégia para que ela me cumprimente. Seja eu cumprimentar ela, seja eu perguntar para ela, então vou dar um exemplo. Vou usar a descrição, assim, ela me passou, eu vou falar com ela. Chefe, você passou 2 vezes perto de mim e não cumprimentou, eu tô sentindo que você tá com o rosto mais tenso, tá mais fechado. Tá acontecendo alguma coisa, é uma coisa que eu posso te ajudar? E aí a gente vai começar a conversar. Então, isso seria uma solução mais estratégica. Na vida real, às vezes a gente não consegue fazer isso em time, né? Na hora que acontece. Às vezes a gente tem que esperar, muitas vezes, principalmente quem está começando a treinar, vai ter esse insight, às vezes, quando estiver em casa, tomando banho, quando acordar no outro dia de manhã, ou quando estiver dormindo na cama, às vezes remoendo aquilo. Mas o que eu coloco para vocês? Para vocês terem compaixão com vocês mesmos, empatia e acreditar. É interessante. Hoje eu consegui ter esse insight só quando eu fui deitar, só no outro dia, 6, 10 horas depois. Mas se eu começar a treinar, esse insight que acontece 6 horas depois vai acontecer 4, vai acontecer 3, vai acontecer 20, vai acontecer na hora. Né? Mas isso, de fato, envolve um treinamento. A gente poderia dar vários exemplos de observação. Só para o vídeo não ficar muito extenso, o que nós optamos em fazer? A gente vai colocar na descrição do vídeo, quem tiver interesse pode entrar, vai ter um link, não precisa fazer cadastro, é só mesmo de teste, vocês vão entrar e vai ter um teste com várias frases perguntando se é observação ou avaliação, e vai ter o resultado na hora. Então, se quem quiser fazer o teste para ver se entendeu bem o conceito, para ver exemplos de fases de observação e julgamento, só entrar no teste, pode exercitar. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final. O módulo de observação, vocês podem ver que comparado com os outros, ele é um pouco mais curto. O próximo vai ser sentimento. Sentimento já é um pouquinho mais longo para a gente falar com mais detalhes. Mas a gente vai o tempo todo linkar, a partir de agora, com o conceito de observação também. Como o sentimento normalmente é o segundo elemento, a gente acaba falando muito de observação agora em todos os próximos encontros. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.